Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E ó, antes de começar, aquele meu jabá favorito, desce o player aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito. Se você já é inscrito, verifica aqui ó, o sininho para ver se o sininho está ativado para você receber as novas notificações quando novos vídeos saírem aqui no canal, beleza? Então vamos continuar aqui a nossa série sobre farmácia hospitalar e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de acreditação hospitalar. Então vem comigo aqui para o nosso quadro que essa aula tá muito bacana. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é a gente precisa responder uma pergunta. Professor, por que a qualidade no serviço de farmácia hospitalar importa? Não só no serviço de farmácia hospitalar, mas em qualquer serviço de saúde que a gente está trabalhando com pessoas. A avaliação da qualidade ela é essencial para que você mantenha o serviço o mais qualificado possível, tá bom? E nos hospitais, esse processo se chama acreditação hospitalar. Lembrando a vocês que a acreditação hospitalar ela é fora do que nós chamamos de fiscalização comum. Então, normalmente, os hospitais eles passam por um processo fiscalizatório, mas a acreditação hospitalar é um processo voluntário. Então, os ambientes hospitalares é que solicitam esse processo de acreditação hospitalar para que eles possam ter ali uma avaliação da qualidade um pouco melhor, beleza? Então, qual é o objetivo básico, né, desse processo de qualidade? É avaliar se os serviços de saúde apresentam alguma fragilidade, identificar as melhorias, tornando assim a assistência mais qualificada e humanizada. As instituições que aderem à acreditação hospitalar demonstram responsabilidade com a qualidade do atendimento, segurança e ética profissional. No hospital, a gente avalia diversos requisitos de qualidade. Um desses requisitos de qualidade é reduzir os riscos, e, consequentemente, ter uma gestão mais integrada. Ou seja, dentro da qualidade, a gente avalia um equilíbrio entre as áreas administrativas, assistenciais, tecnológicas e de pesquisa. Sim, gente, hospitais grandes, hospitais de grande porte, hospitais que se importam com essa questão da qualidade, a pesquisa, né, abrir o hospital para estudantes é uma das características mais importantes que esses hospitais podem ter, tá bom? Além de melhoria contínua, onde os indicadores vão permitir comparações entre hospitais, permitindo assim o nosso aprimoramento, consequentemente identificando quais são as fragilidades. O processo de acreditação, ou seja, de melhoria da qualidade, ele exige um esforço coletivo. Então é um trabalho contínuo que envolve todos os profissionais. E aqui é muito importante que isso esteja na missão do hospital, isso esteja nas características que aquele hospital deseja. Para quê, professor? Para evitar que assim alguém da equipe não compreenda quais são os objetivos da qualidade hospitalar naquelas condições, beleza? Só que nem sempre no Brasil foi assim. Então, em 1924, a gente teve o Programa de Padronização Hospitalar, ou PPH, pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Só em 70, o Ministério da Saúde publicou normas para assistência à saúde no Brasil. Em 1990, ou seja, 20 anos depois, o termo acreditação hospitalar começou a ser discutido no Ministério da Saúde. Em 98, foi publicada a primeira versão do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. E aí, em 99, a criação do CBA, que é uma comissão internacional, e da ONA, onde estabeleceu metodologias nacionais para que você pudesse ter um processo de acreditação hospitalar cada vez mais fidedigno. Então, você consegue perceber que esse processo, ele é um processo que demanda, na maioria das vezes, né, uma caracterização muito bem definida, né, da qualidade desse hospital, mas também não aconteceu da noite para o dia. Esse processo, ele aconteceu com o passar do tempo e todos os hospitais que precisavam passar por esse processo de acreditação hospitalar levaram um tempo para que eles pudessem se adaptar a essa realidade, fechou? Bom, quais são os principais benefícios e quais são os principais ambientes que são investigados na acreditação hospitalar? Então, primeiro, são avaliados requisitos de estrutura, requisito de processo e requisitos de resultado. Na estrutura, são avaliados recursos físicos, humanos e tecnológicos. Nos processos, atividades técnicas, normas e capacitações. E os resultados, como acesso a esses resultados, qualidade e satisfação do paciente. Todos eles são avaliados de acordo com a necessidade, tá bom? Quais são os principais benefícios desse processo de acreditação hospitalar? Maior segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Uma promoção do trabalho em equipe, ou seja, a equipe compreender qual a necessidade dessa acreditação, monitorar processos e resultados e credibilidade junto à população. Além, claro, de oferecer, obviamente, um sistema muito mais eficiente, com recursos muito melhores trabalhados e, consequentemente, quem ganha com isso são os nossos pacientes, fechou? Quais são as metodologias que nós utilizamos no Brasil para a acreditação hospitalar? A primeira é a da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Ela é referência nacional no processo de acreditação hospitalar e ela é reconhecida internacionalmente pelo selo ISQA. Em 2019, ela atingiu 800 certificações válidas. A segunda metodologia é a metodologia CQH ou
PNGS, que é o Programa de Controle de Qualidade Hospitalar e o Prêmio Nacional de Gestão em Saúde. Além disso, existem metodologias internacionais, que são metodologias com uma sistemática de avaliação muito próxima do que nós utilizamos no Brasil, como por exemplo a ONA, tá bom? Bom, quais são os níveis de certificação que a ONA tem? A ONA tem 3 níveis de certificação. Cada nível desse precisa ter um requisito mínimo para que ele possa ser atingido. Então, por exemplo, no nível 1 de acreditação, a qualidade tem que ser acima ou igual de 70%, e esse certificado vale 2 anos. Se um hospital ele chega no nível 2 de acreditação, ele é chamado de acreditado pleno. Então, a qualidade ela aumenta para 80%, a gestão tem que ter uma qualidade de aumento para 70% e o certificado vale 2 anos. Já o nível 3 de acreditação com excelência, ele tem uma qualidade acima dos 90%, uma gestão com qualidade acima de 80% e um índice de excelência de acima de 70%, tendo assim um certificado da ONA de 3 anos, beleza? Então, cada um desses certificados, ele vai mostrar para a gente quais são as características desses hospitais, garantindo que a população tenha acesso à lei, a um ambiente estratégico, onde nesse ambiente estratégico existe ali uma preocupação com os processos de excelência. Bom, uma das coisas que a gente utiliza dentro do hospital, quando se fala de gestão hospitalar, é o que nós chamamos de indicadores de qualidade. Esses indicadores de qualidade são metodologias, são variáveis que nós calculamos para avaliar se aquele hospital ele está dentro do padrão de qualidade ou não. É por isso que muitas vezes, gente, existem auditorias internas, antes mesmo de acontecer auditorias externas, tá bom? Só que esses indicadores, eles precisam ter uma relação quantitativa que demonstre quais são os critérios de qualidade. E para ser um bom indicador, ele precisa ter exatidão, ou seja, com a menor possibilidade de erros. Ele precisa ser um indicador confiável, onde esses resultados eles podem ser bem interpretados e podem ser reproduzidos por diferentes pesquisadores. Ele tem que ser sensível, onde ele vai detectar essas variações desse fenômeno, e ele tem que ser validado, ou seja, ele tem que ter a capacidade de medir efetivamente o critério a que ele se propõe. Lembrando que essa validade ela também precisa ser estatística, tá bom? Não adianta você fazer um indicador de qualidade onde estatisticamente ele é frágil. Então eu preciso de indicadores que estatisticamente reflitam naquela condição as características daquele ambiente que está sendo avaliado, fechou? Na assistência farmacêutica, alguns indicadores eles são levados em consideração, como por exemplo, percentual de erros em notas fiscais, taxa de não conformidades. Não conformidades é quando você recebe um produto com avaria e não avalia essa avaria, tá? Giro de estoque e a economia negociada durante a negociação, seja um pregão eletrônico, seja uma licitação, seja uma compra emergencial, tá bom? Abastecimento e padronização, taxas de medicamentos em falta, percentual de adesão à padronização. Vale lembrar, no hospital nós trabalhamos com medicamentos padronizados. Por que isso, professor? Para tentar reduzir o custo e melhorar, assim, o acesso àqueles medicamentos, tá bom? Além do valor dos produtos vencidos. Durante a dispensação, percentual de erros de dispensação, índice de devoluções, número de kits cirúrgicos preparados e, claro, isso depende muito da sua equipe e da característica do hospital na qual você trabalha. E a atenção farmacêutica, número de intervenções farmacêuticas, percentual de prescrições avaliadas e pacientes que são acompanhados pelo farmacêutico. Ou seja, quanto mais farmacêuticos nós tivermos dentro do serviço de clínica, melhor acreditado vai ser aquele hospital, beleza? Porque os indicadores vão melhorar. Bom, por fim, é importante que você entenda que a acreditação hospitalar é um processo de certificação voluntária que visa introduzir nas instituições uma cultura de qualidade, beleza? Então, a qualidade em busca a qualquer custo é muito importante no processo de acreditação hospitalar. Então, a busca pela qualidade na farmácia hospitalar exige indicadores sólidos, processos acreditados e comprometimento contínuo de toda a equipe. Por isso que eu falei anteriormente, que isso deve estar descrito na cultura do hospital, porque isso vai trazer tanto segurança para o paciente, como também segurança para os profissionais. Combinado? Bom, galera, espero que você tenha gostado de mais uma aula aqui no meu canal. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, não esquece de deixar o gostei. Vou deixar aqui na tela mais alguns vídeos para você assistir. Não esquece de acompanhar essa playlist de farmácia hospitalar, que está saindo muito vídeo bacana, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.